A lista dos pré-selecionados em primeira chamada no ProUni, Programa Universidade para Todos, já está disponível no site da UPF. Os pré-selecionados devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição até o dia 24 de junho. Um protocolo da situação socioeconômica familiar do candidato também deve ser entregue na Central de Atendimento ao Aluno, que fica aqui no Campus 1. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 8 horas da noite. A umidade continua e a temperatura deve cair na região a partir de amanhã. Veja os detalhes de como fica o tempo nesta quarta e também já para quinta-feira. Previsão de uma quarta-feira com tempo estável, sem chuva. Mínima de 7 graus e máxima de 14. Para quinta-feira, previsão de sol e poucas nuvens. A nebulosidade diminui ao longo do dia. A mínima será de 3 graus e a máxima não passa de 12. Bom, faltou pouco para ele se formar no curso de Ciência da Computação aqui na UPF. Por volta aí do ano de 2013, ele resolveu investir de fato na carreira do ator, foi morar na carreira de ator e foi morar no Rio de Janeiro. A gente está recebendo hoje o ator passofundense Marcelo Argenta. Seja muito bem-vindo ao UPF TV, é um prazer te receber aqui. Obrigado a vocês. Bom, só para lembrar, né, o Marcelo, ele interpretou o médico Vanderlei na novela Viver a Vida, que foi exibida pela TV Globo, foi o namorado da personagem Perséfone, a atriz Fabiana Carla, e foi um grande sucesso, uma experiência extremamente marcante na tua vida, Marcelo. Eu estudei aqui na UPF antes de ir para o Rio de Janeiro, começar na carreira. E essa novela, para mim, foi um primeiro personagem, né, na Rede Globo. Eu tinha feito algumas participações já há alguns anos atrás. E foi o primeiro personagem e com uma visibilidade, com uma história, né, como foi o personagem Vanderlei que eu fiz. E então foi maravilhoso. Agora a gente quer entender por que é que você resolveu fazer ciência da computação. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver, né? Não, a gente não consegue encontrar nada em comum, viu? As pessoas ficam me perguntando como assim ciência da computação para atuação, para arte dramática, enfim. Pois é, eu também não sei. Eu só sei que eu fiz três anos aqui da UPF e eu fui para o Rio de Janeiro para ficar uma semana. E foi lá que tudo começou. Eu entrei numa escola de teatro, eu tinha trancado minha faculdade porque eu poderia voltar, eu não sabia. E acabei ficando e me formei ator e a vida me levou. Bom, que lembranças são essas que você tem, Marcelo, desse tempo que você estudou aqui na UPF ou até mesmo de Passo Fundo? Já faz mais ou menos uns 11 anos que você está fora da cidade, né? Tem uns 11, 12 anos. 11, 12 anos. Então, foi em 2002, 2003, por aí que você foi embora. Mas antes disso, que lembranças são essas, as principais que você tem? Não, pois eu estava até falando com a menina ali. Eu lembro que a gente fazia, antes de eu estudar na faculdade, a gente ia fazer piquenique com o colégio aqui na UPF. Então, a turma do colégio arrumava de ir lá passar um dia na UPF. Onde é que você estudava aqui em Passo Fundo? Eu estudei no Jerônimo Coelho, no primeiro grau, depois fui para o Ceci Leite Costa, aí depois eu vim direto para a faculdade. E então eu tenho essa lembrança, né? Minha cidade, onde eu nasci, onde me criei. E a UPF, para mim, é uma faculdade que eu falo muito lá do Rio de Janeiro, onde eu estudei. Até deu uma entrevista. Pois é, conta essa história, você contou para mim e a gente ficou impressionado aí quando soube, né? Foi no programa da Fátima, a gente estava falando do final da novela e do personagem, ela perguntou de mim, que eu era do Sul. Eu falei que era aqui de Passo Fundo e tinha estudado no UPF, tinha feito ciência da computação. Então, e foi muito bacana, porque eu recebi e-mails e as pessoas escrevendo para mim que estudavam aqui. Então, tudo que é parte do Brasil tem alguém que estudou na UPF, né? Então, assim, é uma faculdade que eu sempre falo, para as pessoas de lá, onde eu estudei aqui, e foram anos que também não foram fáceis, porque ciência da computação não é fácil, é muito cálculo. Para um ator deve ser mais difícil. Eu não sei ainda, por né? que eu escolhi, mas enfim. E depois dessa mudança, né, de fazer para arte dramática, que foi uma loucura, assim, de mudança, né, de um caminho para o outro. Bom, você chegou a Passo Fundo no final de semana, participou de um evento na cidade. Como é que foi receber todo o carinho? Você esperava
por esse assédio tão grande que você sofreu aí no fim de semana, Marcelo? Eu cheguei final de semana, então eu não saí muito, mas o pouco que eu saí eu já recebi um retorno assim muito legal, assim que eu não esperava, assim. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu estou poucos dias, fico até quinta-feira e está sendo ótimo que eu estou aqui, minha família está aqui. Fazia muito tempo que eu não vinha para Passo Fundo e está reencontrando alguns amigos e pessoas que eu não conheço e que assistiam a novela e tem me recebido com carinho, assim, está sendo muito legal. Algumas estranham a altura do ator, imagina que era um pouco menor, devem te comentar isso também, né? Pois é, as meninas aqui tiraram foto, falaram, nossa, como você é alto. Eu falei, gente, sabe que eu sou fora do comum? Normal, 1,90 m, não tem nada demais. Mas na novela, porque o autor começou a colocar que eu era um cara alto, que tinha um negócio de bullying e tal, do personagem. Mas quando o autor não colocou isso, não estava nesse caminho ainda, as pessoas me olhavam e não viam que era eu ainda. Tinha uma dúvida, principalmente no Rio de Janeiro. Porque eu falei, nossa, esse cara é muito alto, não pode ser. Porque na televisão, às vezes, a gente dá uma falseada para ficar um pouco mais baixo, né? Para fazer com outra atriz, por causa de câmera e tal. Então dá uma falseada, às vezes tem que abrir um pouco a perna, tem que ficar fazendo espacato para fazer a cena. Não, mas 1,90 m eu preciso te dizer que é bem acima da média, viu, da população. Para a gente encerrar, você volta para o Rio de Janeiro, lá você segue fazendo teatro, com possibilidades de outros trabalhos na TV também? Então, eu tô no momento, vamos dizer assim, meio entre safra lá, na Rede Globo, em relação ao próximo trabalho. Tem algumas coisas em vista, mas não tem nada concreto ainda. E até esse tempo eu vou para São Paulo fazer uma peça, até final de agosto, início de setembro. E tenho umas séries, algumas coisas para fazer lá. E a princípio. E a vida segue. Muito obrigada por você bater esse papo aqui com a gente. Bom retorno ao Rio de Janeiro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, e para você que gosta de dançar, o Sesc de Passo Fundo está com inscrições abertas para uma oficina de dança de salão e também dança tradicional gaúcha. Adultos e crianças a partir dos 12 anos podem participar. A oficina vai ser de graça e acontece no dia 26 de junho, na semana que vem, às 7h30 da noite, no Teatro do Sesc. Vagas limitadas e outras informações pelo 33 13 43 18. Bom, são inúmeros os benefícios que o esporte pode proporcionar na vida de qualquer pessoa. Agora, para quem tem alguma deficiência, esses benefícios vão muito além. Independentemente do resultado de uma competição, cada minuto no esporte gera um sentimento de vitória. A partir de hoje, você vai acompanhar uma série de reportagens sobre esporte adaptado, como a prática esportiva pode mudar a vida de deficientes, a preparação de profissionais para o trabalho com modalidades adaptadas e a falta de incentivo aqui no Rio Grande do Sul. Sou cadeirante desde que nasci, na verdade. Eu nasci com um problema na coluna, né? E daí, desde então, eu já venho usando a cadeira de roda faz 26 anos. Eu levei um tiro com 16 anos e desde então estou nessa situação. A situação, ainda nova para a Cândida, parece ficar mais fácil com a ajuda do amigo que já sabe bem lidar com a vida de cadeirante. Depois de um período de aceitação, agora a Cândida se prepara para um novo desafio. A bola até nem parece que era estranha, e o medo de se movimentar com a cadeira adaptada para o basquete ficou para trás. O que tu tá achando desse primeiro dia aqui jogando com o pessoal da CD? Nossa, maravilhoso. Muito bom, cheguei agora, não sabia nada. A equipe muito boa, todo mundo me ajudando, me recebeu maravilhosamente bem. Há um processo, sim, de autoaceitação, até perda da autoestima, né? Que o profissional de educação física vai trabalhar toda essa questão de resíduos musculares, porque isso sempre acha um músculo que dá para fazer alguma coisa, né? Cândida recebeu o carinho de todo o grupo, mas de Ismael, mais conhecido por Tininho, foi especial. Ele é como um capitão para a equipe.
cuidadoso com todos, um incentivador. Assim como o esporte mudou a vida dele, Tininho quer que isso aconteça com outras pessoas. A gente se cobra um do outro, sempre existe uma cobrança para melhorar, né? Para evoluir. E esse é o objetivo do esporte em si, incluir, mas também evoluir. Foi através do esporte que Tininho viajou para várias cidades brasileiras, conheceu ídolos e encontrou motivação para cursar a Faculdade de Educação Física. Ele já está no 5º semestre. Daí abriu porta para faculdade, para eventos, para competir em nível nacional, estadual, né? Que é o que a gente almeja hoje em dia, né? Começou a surgir o glaucoma com 18 anos. Ele foi surgindo aos poucos, assim, né, discreto, e tudo que eu fazia, eu faço até hoje para parar ele contorna e ele avança, né? Sidney tem 39 anos e aos 31 perdeu 100% da visão do olho direito e hoje tem apenas 6% de visão do olho esquerdo. Enquanto eu pude enxergar, eu trabalhava, né? Eu era pedreiro, serviços gerais, esse tipo de coisa. Fui motorista, tudo. E depois que chegou um ponto que eu não pude mais trabalhar, eu fiquei em casa por um ano e tanto, meio recluso, meio escondido. Foi então que Sidney descobriu o esporte. Hoje ele faz natação, judô, goalball e bike, tudo na UPF. A Universidade de Passo Fundo oferece aos grupos de deficientes diferentes espaços para a prática esportiva. Se você não preparar o profissional da educação física para atuar com a inclusão, através do esporte, através da educação física, através das atividades, a gente não consegue avançar. Mas para avançar, é preciso também um incentivo maior por parte de toda a sociedade. O Rio Grande do Sul é muito pouco divulgado, muito pouco, se tem apoio é muito pouco. Parece que o gaúcho ainda não descobriu, parece que essa coisa, se a gente for comparar nós com Santa Catarina, por exemplo, é um absurdo. Eu passei a entender, a aceitar melhor e não dar tanta ênfase à deficiência, né? Simplesmente é só mais uma deficiência, como tantas existem em tantos, é mais uma deficiência que está aí e que hoje está muito bem superada. Pode te proporcionar muitas coisas que eu não sei nem te dizer. O esporte me levou a ser o que eu sou hoje, porque até então eu não fazia nada, eu só vivia de tratamento em hospital e vivia em casa. A reportagem que você assistiu, ela foi produzida pela Rede Prosa, uma parceria que existe entre as universidades gaúchas que têm emissora de televisão. E no canal de notícias de amanhã, você confere uma reportagem sobre um paraplégico de Novo Hamburgo que pratica canoagem. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 7h30 da noite e também às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.